Bom dia, senhor senador Paulo Paim, demais membros dessa mesa, estudantes e professores e profissionais aqui presentes interessados nesse tema. Senhor senador pelo Distrito Federal, cumprimento também, satisfação em revê-lo. A nossa Constituição determina que é livre o exercício de qualquer profissão, de qualquer atividade profissional. Entretanto, requer, né, que aquelas profissões que possam pôr em risco a saúde ou a incolumiridade física da sociedade devam ter uma formação específica e uma regulamentação necessária. Na nossa área profissional da arquitetura e urbanismo, existe um conselho recente, passou a existir de fato em 15 de dezembro de 2011. A lei foi sancionada em 31 de dezembro, foi publicada em 31 de dezembro de 2010 e passamos a funcionar em 15 de dezembro de 2011, apesar de ser uma profissão no Brasil já regulamentada desde 1933. Eu reitero a admiração e o respeito que os designers têm a partir do nosso conselho. Eu mesmo, como profissional, como arquiteto, particularmente no trabalho com hospitais, e eu sempre tive, nas equipes que eu coordenei, designers, né, desenhando mobiliário hospitalar e equipamentos, né, de uso técnico e de recuperação, né, de pacientes. Então, são profissionais assim que eu tenho por costume trabalhar e, por isso, respeito muito e não tenho... acho que é uma profissão, uma área, né, de atuação profissional necessária. O designer de interiores já começa a pretender atuar, né, numa área específica, né, de, como foi colocado aqui, de intervenção em espaços. E aí que começa um pouco da nossa divergência. É uma zona de, ela cria, né, uma zona de sombreamento com a profissão do arquiteto e urbanista. Eu vou repetir aqui o que eu já citei para as colegas, né, numa reunião no dia 26 de maio desse ano em São Paulo. Eu fui a São Paulo exatamente para conversar com as professoras e as colegas que atuam na associação. Preocupa o projeto de lei como está. Acho que ele progrediu muito, inclusive, na área de atribuições, ressalvando a má redação das questões de instalações prediais, mas preocupa especialmente dois pontos. Me permitam me repetir, né? Primeiro, a falta de princípios éticos que definam a profissão. Ora, o que justifica a regulamentação de uma profissão é a defesa da sociedade contra a má prática, a prática ilegal e as transgressões éticas. Então, se faz uma lei para regulamentar, para restringir a prática de uma profissão em defesa da sociedade, nesses três pontos, não é razoável que a lei não tenha sequer um capítulo que trate dos princípios éticos, das limitações éticas, o que diferenciará a prática dessa profissão regulamentada dos que atuam na área fora da regulamentação, como os decoradores, por exemplo, que eu também respeito muito. Há decoradores que foram, que nós estudamos, inclusive, na escola. Segundo, visando defender a sociedade, é necessário ter um órgão de controle que crie as regras e as fiscalize. Um conselho é o normal no Brasil.
Em outros países temos ordens, colégios e instituições afins, né? No Brasil, a prática são os conselhos, que criam normas, criam regras e fiscalizam em defesa da sociedade. Vejam, não estamos tratando aqui de questões corporativas. Estamos tratando da defesa da sociedade, repito, contra a má prática, contra a prática ilegal e contra as transgressões éticas. Senão, o que justificaria a criação, a regulamentação de uma profissão, se não há esse controle em favor da sociedade? Então, são esses os dois pontos que me parecem fundamentais, que eu já havia exposto para as lideranças, até lembrando, vejam, a responsabilidade que nós temos. Eu também lutei para ter uma regulamentação específica para a arquitetura, fora de um conselho multiprofissional, como nós tivemos até entre 1933 e 2011. Mas nós criamos um conselho, nós temos um capítulo dedicado à ética, foi difícil, é difícil. Aqui no Congresso Nacional, batalhamos, eu particularmente, mais de 12 anos, cotidianamente, e cumprimos esses pré-requisitos. E hoje estamos lutando muito, e aí que vem a minha preocupação maior, me desculpe se eu me repito novamente, na nossa área, estamos tentando limpar determinados vamos dizer assim, malfeitos, maus atributos que alguns arquitetos e urbanistas seguem, principalmente na área de interiores, de arquitetura de interiores, que é a cobrança de comissões por especificação ou por serviços. Algo condenável. Na área do serviço público, isso é inegável, e na área particular está se discutindo aqui no Senado a corrupção entre privados. E nós estamos lutando muito para erradicar esse tipo de prática na nossa profissão. A nossa lei condena, o nosso código de ética condena, e nós estamos fiscalizando. Já suspendemos do exercício profissional alguns profissionais que insistem nisso. Então, vejam, a presença de um conselho que atua exatamente nessa área, de um conselho não, né, de uma profissão que atua exatamente nessa área e que permita aos seus profissionais esse tipo de comportamento, prejudicará esse trabalho que nós estamos fazendo com muita dificuldade, mas com muito rigor. Então, me parece fundamental, necessário, que a lei receba esses dois adendos, pelo menos, a criação de um capítulo sobre a ética na prática profissional do design de interiores e um conselho profissional que fiscalize. Combinamos isso quando estava em discussão na Câmara. Os colegas disseram, não, para não prejudicar o andamento, depois, quando passar pelo Senado, a gente trata disso. Eu alertei. Vai ter que voltar para a Câmara de novo, então. Se houver uma modificação no Senado, voltará para a Câmara, tudo bem, aí será aprovado, vai para a sanção da presidência. Então, é o momento que nós agora estamos. O senhor sabe. Discutimos isso em São Paulo. Então, é o que eu trago aqui. Se querem, nós podemos trabalhar juntos, passar, inclusive, para os colegas a experiência que nós tivemos, contribuir, mas desde que não haja um dano para uma área profissional que já atua nesse contexto e sob controle. Então, me desculpem se eu falo contra o imediatismo dessa proposta, mas é a minha obrigação como arquiteto e como cidadão. Tá bem? Muito obrigado a todos. Obrigado, senador. O doutor Haroldo, ele colocou duas questões, pelo que percebi aqui, que seria bom que o próximo convidado a falar se pudesse se posicionar quanto a isso. Pelo que eu entendi, o doutor Haroldo diz o seguinte, olha, eu não sou contra, mas tem duas questões que eu acho que tem que ser aprofundada e que ele já teria alertado lá na Câmara. Eu estou traduzindo, me permita
Se eu traduzir errado, você tem todo direito. Não é bem isso. Duas questões que ele havia alertado já na Câmara e que, se viesse para cá e o relator acatasse, o projeto vai ter que voltar. Me parece que, se essas duas questões nós conseguíssemos resolver, nós buscaríamos uma certa unidade no projeto, em matéria dos nossos convidados. Então, fica isso para já os próximos oradores inscritos falarem sobre isso. Eu não tenho problema nenhum, se for para construir um grande entendimento, de acatar esses dois pontos e remeter para a Câmara, dizendo que foi um acordo de ambas as partes, para que lá se vote de forma acelerada. Agora, vocês todos sabem que a tendência do Executivo é vetar os projetos. Por que eu alerto isso? Veta tudo quanto é a produção do regulamento, eles têm vetado. Não é a minha posição, mas, infelizmente, do designer exterior, né, já foi vetado. É uma briga aqui para derrubar um veto. Por que eu digo isso? Mesmo quando as categorias estão unidas, você tem uma dificuldade enorme para derrubar um veto aqui. Antes, eu fui pela que os vetos não fossem mais apreciados secretamente. Que o malandro vendia alma para o diabo e para Deus. Estou falando de política. O que ele dizia para o governo? Não, eu votarei pela manutenção do veto. E para os movimentos sociais, ele dizia o seguinte: eu votarei pela derrubada do veto. E como o voto era secreto, ele vendia alma para os dois e nenhum veto caía. Eu estou aqui há 30 anos, eu não conheço um veto que caiu. O que está acontecendo agora? Agora que o voto é aberto, que eu achei que seria a grande revolução no parlamento, essa história de não estar se escondendo atrás do voto secreto, o que está acontecendo? De novo, o malandro negocia com os dois lados. Por um lado, ele diz que vai votar de uma forma, por o outro lado, ele diz que vai votar de outra forma. E aí ele vai negociando. E os governantes, porque infelizmente estou aqui há 30 anos, isso eu conheço, como poucos talvez, porque eu entrei aqui e nunca mais saí, eu acho que eu devo ser uma meia dúzia que entrou aqui na Constituinte e nunca mais saiu. Outros saem até para ser presidente da República, né? Para ser governador, para ser secretário de Estado. Eu estou aqui há 30 anos. O que está acontecendo agora? Eles vão de novo negociar, chantageiam o governo e chantageiam o movimento social. E na hora H eles votam com quem dá mais. Infelizmente é isso. Porque eu acho que é o fim do mundo, um homem público votar de uma forma e depois, na hora do veto, ele muda radicalmente. Fica contra, muda do dia para a noite. Por isso que nós temos, desde abril, que não se aprecia um veto aqui nessa casa. Um veto não se aprecia. E a expectativa é de milhões de brasileiros, por um lado, um para o outro, estão esperando. Por isso que, o que eu conto dessa história toda? Se nós chegarmos, pelo menos no Executivo, com um projeto de acordo, tem um pouco mais de facilidade. Eu digo um pouco mais, mas com muita dificuldade assim mesmo. Se chegarmos já divididos, devido à situação que aqui se encontra, a dificuldade é maior. Mas vocês é que decidem, claro, o meu papel aqui é de relator, de buscar o mais próximo possível de um entendimento. Se não houver entendimento, a vida é assim, se decide no voto, no momento adequado, na comissão correspondente. Doutor Jonathan Schmidt, por favor. Bom dia, senhor senador Paim. Em nome de quem cumprimento todos os que estão na mesa. Bom dia, senhor senador do Distrito Federal. E um bom dia muito especial a todos os... O senador do Distrito Federal, o senador Hélio José, é o senador mais presente aqui na segunda-feira. Então, e sempre com uma atuação marcante, buscando o melhor para todos. E meu cumprimento especial a todos os designers que estão aqui presentes na ansiedade da regulamentação. O PLC 97 de 2015, ele é originário lá da Câmara, que tinha o número 4.692 de 2012, foi apresentado pelo deputado Ricardo Izar e hoje se encontra na CAS do Senado sob a relatoria do senador Paulo Paim.
E ele dispõe sobre a regulamentação e o exercício da profissão do design de interiores e da outras providências. Na verdade, essa palavra regulamentação ali está até, de um certo modo, sobrando. Mas no final eu vou explicar por quê. O exercício profissional, de acordo com a Constituição Federal, ele é livre. A Constituição Federal de 1988 estabelece como direito fundamental que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Não se fala ali em qualificação acadêmica, e não se fala ali que essa qualificação possa ser estabelecida por um outro órgão qualquer. Fala-se especificamente lei. Lei é produto originário do poder legislativo. Esta garantia da liberdade do exercício profissional sempre esteve assegurada constitucionalmente, desde os tempos do Império, justamente para reforçar que o Estado brasileiro nunca legitimou a chamada reserva de mercado. Ou seja, a regra geral é a liberdade do exercício de qualquer ofício, trabalho ou profissão. A exceção é fixada pela lei e somente pela lei, e ela pode restringir a liberdade do exercício profissional. Mas, segundo a orientação pacífica do Supremo Tribunal, nem mesmo a lei pode tudo, na restrição a este direito fundamental, que é a liberdade do exercício profissional. A lei só pode exigir qualificações profissionais específicas que sejam indispensáveis à proteção da coletividade, de modo que ela não seja potencialmente exposta a graves riscos. Nem todos os ofícios ou profissões podem ser condicionadas ao cumprimento de condições legais para o seu exercício. A regra é a liberdade. Isso foi dito pela ministra Ellen Grace num julgamento lá em 2011. E essa tem sido a orientação do Supremo Tribunal Federal desde o início do seu funcionamento. Eu colecionei várias decisões, inclusive algumas de 1931, 1960 e alguma coisa, 1980 alguma coisa, 1990 e alguma coisa, 2000 e alguma coisa. O posicionamento sempre foi este. Então, nós temos aqui um confronto entre a liberdade do exercício profissional e as restrições ao exercício profissional. Quem é o designer de interiores? Vamos pensar um pouquinho quem é essa figura. É o profissional que atua numa atividade criativa e de caráter multidisciplinar, dedicada ao planejamento da ocupação e do uso de espaços. Qual é o foco do design de interiores? Não importa o tipo de espaço, se ele é construído ou não, se ele é perene ou eventual, ou qual foi a sua destinação original. O que importa é o usuário e como ele quer usar o espaço. Ou seja, o foco do design de interiores não é o espaço em si, mas é o usuário do espaço. E como atua o design de interiores? O planejamento de ocupação e uso de um espaço deve considerar os aspectos funcionais, estéticos e simbólicos do contexto socioeconômico-cultural do usuário. O foco sempre está no usuário. Como surgiu o design de interiores? Muitas vezes a gente acha que isso é coisa moderna, né? Quando, na verdade, desde que o ser humano passou a ocupar uma caverna para morar,
foi preciso organizar um lugar para dormir, um outro para cozinhar, um outro para fazer as refeições e até mesmo para fazer as necessidades fisiológicas. Ou seja, já ali surgiu a atividade primária de planejar a ocupação e o uso do espaço. Lá há milhares e milhares de anos. Como evoluiu o design de interiores? A evolução do ser humano gerou desejos de conforto em todas as dimensões. Morar numa caverna já não era mais confortável e o ser humano buscou outras formas de moradia, que foram evoluindo à medida em que novas tecnologias surgiram. Nos tempos mais antigos, o conforto podia se limitar ao desenho e à construção de móveis práticos, à melhor organização do mobiliário, ao uso de adornos, ao melhor aproveitamento da luz e do vento. E foi ali que os decoradores começaram a se desenvolver, sempre no interesse de garantir conforto ao usuário do espaço. A evolução continuou e o ser humano começou a buscar espaços de construção cada vez mais complexa, com mais de um andar, com instalações sanitárias, hidráulicas, elétricas. Neste ambiente, a partir dos antigos carpinteiros e oficiais da construção civil, a arquitetura se desenvolveu enquanto atividade com foco no espaço. Então, se nós tínhamos lá o design de interiores com foco no usuário, aqui nós temos a arquitetura com foco no espaço. E os antigos decoradores começaram a perceber que também precisavam evoluir, acompanhando as novas demandas do usuário, cada vez mais ávido por comodidades e conforto. O surgimento de aparelhos elétricos, do telefone, dos equipamentos de refrigeração e de congelamento de alimentos e de climatização começaram a exigir conhecimentos cada vez mais complexos. Os franceses deram o nome de arquitetura de interiores à atividade de planejar a ocupação e o uso de espaços. Em França, há arquitetos focados nos espaços e há arquitetos de interior focados no usuário. Mas são profissões distintas, absolutamente distintas. Este quadro, que é fornecido pelo governo francês, ele estabelece exatamente a formação dos arquitetos de interiores, que coincide exatamente com a formação dos designers de interiores, e ao lado mostra a profissão da arquitetura como atividades paralelas. Arquitetos de interior, ou seja, design de interiores, e arquitetos. É possível 5 minutos? Obrigado. Os norte-americanos, ao contrário dos franceses, optaram por usar a expressão interior design, e grande parte do mundo os acompanhou. E foi neste ambiente que o design de interiores se posicionou no mercado, com foco no usuário. Por que regulamentar a profissão do design de interiores? A regulamentação profissional dos designs de interiores é aconselhável e, diante das atuais circunstâncias, chega a ser essencial à sobrevivência desta atividade. Se os arquitetos idealizam e projetam uma estrutura e os engenheiros a constroem, cabe ao design de interiores planejar a ocupação e o uso dos espaços internos e externos dessa estrutura, visando o conforto do usuário. O CAU, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, agindo de modo inconstitucional, editou a Resolução 51 de 2013, que passou a considerar como sendo privativa dos arquitetos a arquitetura de interiores, que nada mais é que o design de interiores, como já visto antes. E aqui eu faço um parênteses para lembrar o que eu disse lá atrás. A Constituição Federal diz especificamente, só a lei pode especificar qual é a restrição, qual é a atividade privativa de determinadas profissões, e não um ato administrativo, ainda que aparentemente delegado pela lei. A lei não tem o poder de delegar uma atividade que é típica do Poder Legislativo.
Aliás, o CAL, na mesma Resolução 51, reservou para os arquitetos atividades exercidas por paisagistas, por museólogos e até mesmo de engenheiros. É como se o CAL tivesse voltado ao tempo das corporações de ofício, extintas há séculos. Ato contínuo, o CAL passou a cercear os designs de interiores no seu exercício profissional, chegando ao ponto de autuá-los por suposto exercício ilegal da profissão, como se isso fosse juridicamente possível, além de veladamente ameaçar os seus clientes. E nós temos inúmeras provas nesse sentido. Nós, inclusive, estamos juntando todo um dossiê nesse sentido, dos relatos e dos autos de infração e etc. Ou seja, a regulamentação profissional dos designers de interiores se faz necessária como medida de proteção contra a reserva de mercado criada pelo CAL. Afinal, ao argumento de que a profissão do design de interiores não está regulamentada, entre aspas, o CAL reservou para os arquitetos uma área de atividade como se tivesse poderes para tal. A regulamentação pretendida visa estabelecer, por lei, atividades que o design de interiores está apto a desenvolver, inclusive com formação acadêmica específica muito mais ampla que a dos arquitetos, como mostrada pela professora Nora. E isto sem estabelecer reserva de mercados. A proposta que está em mesa não é de criar uma reserva de mercados para os designers de interiores. Tanto é que o próprio projeto de lei estende a possibilidade aos arquitetos. Os arquitetos também poderão exercer o design de interiores, sem nenhum impedimento. Só respondendo à questão que foi colocada pelo ilustre presidente do CAL e reiterada pelo ilustre presidente da mesa, na verdade, o projeto de lei ele visa objetivamente garantir o exercício profissional. É um pouquinho diferente do que regulamentar. Garantir o exercício profissional é evitar que outros possam interferir naquele exercício profissional. É reiterar aquilo que a Constituição já assegura. E deixar muito claro para todos que aqueles profissionais podem sim exercer aquela atividade profissional na forma daquela lei. Não se pensou, nunca se discutiu na época a criação de conselhos, até porque aí a competência legislativa passaria a ser privativa da Presidência da República, como inclusive o ilustre presidente do CAL sabe muito bem. Né? Então, na verdade, por isso não se colocou essa questão do Conselho, e hoje em dia, em todo o mundo, esse tipo de fiscalização do exercício profissional, a tendência é que seja da autorregulamentação. E é isso que, na verdade, a ABD defende. No fundo, no futuro, a ABD vai tentar trabalhar a autorregulamentação, inclusive no campo ético. Embora o projeto de lei mencione a questão da ética lá no final, a questão da governança dentro da atividade. Muito obrigado. Esse foi o doutor Cláudio Fischer. O advogado da Associação Brasileira de Designer Interiores, doutor Jonathan Schmidt. Agora, depois do doutor Jonathan, nós vamos para a doutora Márcia Maria dos Santos, coordenadora geral de Política de Pesquisa e Certificação do MEC. Bom dia. Bom dia a todos e todas. Cumprimento o senhor senador, em nome de todos da mesa. Em primeiro lugar, eu gostaria de esclarecer que o Ministério da Educação, quando se posiciona especificamente no sentido da formação. Formação técnica, formação profissional, qualificação profissional, no caso da CETEC, que é a Secretaria de Educação
profissional e tecnológica. E, no caso dos tecnólogos ou dos cursos de graduação, o MEC se manifesta por meio da Secretaria de Regulação de Ensino Superior. Então, nós estamos aqui apresentando o nosso posicionamento muito com relação a essa formação do design de interiores. E diversas propostas de regulamentação de profissões chegam à nossa secretaria, à minha coordenação especificamente, quase que diariamente, porque a nossa coordenação é que lida com a revisão, atualização dos catálogos, o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e o catálogo, o guia atualmente que foi produzido da oferta de cursos de formação inicial e continuada, que é o guia Pronatec de cursos FIC, que trabalha especificamente com cursos de qualificação, são cursos de formação de duração mínima de 160 horas. Então, quando observamos esses projetos de lei de regulamentação de profissão, o nosso olhar vem atentamente para identificar se existe alguma restrição ao exercício da profissão de cursos que estão sendo formados, ou profissionais que estão sendo formados por cursos reconhecidos e regulamentados por documentos que são produzidos pelo Ministério da Educação. Então, especificamente no caso de design de interiores, existem cursos técnicos que oferecem essa formação, né, que condiz com o perfil profissional previsto para o exercício dessa profissão, além de cursos de formação inicial e continuada, que compõem o itinerário formativo, é uma coisa que a gente tem procurado trabalhar muito para a expansão da educação profissional, é entender que esse itinerário formativo pode começar com um curso de formação inicial ou de qualificação, ainda com ainda no ensino médio ou abaixo do ensino médio, e esse indivíduo, esse cidadão, vai compondo esse seu itinerário formativo até alcançar um curso técnico e um curso de graduação. E quando falamos aqui em curso de graduação, estamos nos referindo aos cursos tecnólogos e aos cursos de bacharelado, né? Entendendo que os cursos tecnólogos, eles são cursos de graduação com direitos exatamente iguais a qualquer outro curso de bacharelado. Ainda hoje amanhã vai acontecer Hoje teremos uma reunião no CNE com o Conselho a Câmara Básica para discutir os cursos tecnólogos, né, a conceituação e o entendimento da sociedade brasileira sobre a questão dos cursos tecnólogos, e é uma discussão que ela é muito ampla e ela tem acontecido com muita frequência dentro da Secretaria de Educação, técnica e tecnológica. Dessa forma, nós entendemos que qualquer restrição ao exercício profissional de cursos ou de pessoas que fazem cursos de uma formação, ela vai contra aquilo que a gente está se propondo a fazer, né? Aumentar, ampliar a oferta de formação, de qualificação profissional para os nossos cidadãos. Além do curso técnico, além de um curso de graduação, tecnólogo ou bacharelado, cursos de pós-graduação, cursos de especialização técnica, estão dentro das diretrizes, previstas nas diretrizes de educação técnica, né? A Secretaria de Educação Técnica tem desenvolvido nos últimos anos a validação e a reformulação dos catálogos. Então, o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos foi revisado no ano passado, aprovado no final de 2014, tem um parecer do CNE que o aprova e que traz nesse catálogo hoje design de calçados, embalagens, interiores, de joias, de móveis, dentro de um eixo tecnológico de produção cultural e design, né? Além de outros cursos que acabam convergindo para essas nomenclaturas. E, além disso, dentro do Catálogo Nacional de Cursos Superiores, nós encontramos o curso de Design de Interiores, Design de Produto e Design Gráfico. Esses catálogos, eles são fruto de discussão com representantes de todas as áreas, de professores, dos conselhos, dos representantes de exercício dessa profissão, estudantes, especialistas nas áreas, para que esta seja constantemente atualizada. E como são documentos que se prevê uma atualização constante,
não é nosso entendimento que as legislações estabeleçam de forma objetiva ou exclusiva o exercício de determinado curso A ou B. Entende-se que a evolução de cursos ela é muito rápida, é muito dinâmica, atende a uma demanda da sociedade, atende a uma demanda que é alterada, atende a demandas que são regionais, porque a gente tem que entender, isso a gente aprende muito rápido quando vem para a Secretaria de Educação e entende o tamanho do Brasil. As demandas regionais elas são muito diversas, então é preciso tomar muito cuidado com relação a qualquer restrição com relação a esse sentido. Então, normalmente, o posicionamento do Ministério da Educação, senhor senador, é de favorecer, entendendo a necessidade de propiciar a esse egresso de um curso de formação técnica ou tecnológica que ele possa desempenhar essa profissão para a qual ele foi formada, né? Então, isso é o entendimento do Ministério da Educação em termos gerais. Obrigada. Tudo bem. Isso foi a doutora Márcia Maria dos Santos, coordenadora-geral de Política e Pesquisas do MEC. Agora vamos passar a palavra para a doutora Joyce Miguel de Souza, da Coordenação, Identificação e Registro Profissional do Ministério do Trabalho e Previdência Social. Eu só queria tranquilizar a mesa que a palavra voltará de novo a todos os nossos painelistas para expressar o seu ponto de vista por mais 5 minutos ou mesmo para fazer algum questionamento entre eles, ok? E o senador usa a palavra no momento que ele entender mais adequado. Por favor, doutora Joyce. Bom dia a todos, bom dia a todos que estão assentados nessa mesa. Inicialmente, eu vejo a necessidade de mostrar a vocês como se dá o processo de regulamentação de profissões no país, para que vocês possam ter a compreensão de que, quando existe um projeto de lei que visa regulamentar uma profissão, o que é necessário constar neste projeto. Então, inicialmente, eu trago para vocês os preceitos constitucionais, né? Nós temos 2 artigos na Constituição Federal que dizem que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Em seguida, nós temos o parágrafo único do artigo 170, que diz o seguinte: é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Na sequência, os fundamentos para a regulamentação da profissão. Deve ser feita por meio de lei, de iniciativa do Congresso Nacional. É recomendável que haja o reconhecimento da ocupação pela Classificação Brasileira de Ocupações. O exercício da profissão deve ser vinculado ao interesse público e deve haver condições para a fiscalização do exercício profissional. Requisitos que devem constar no projeto de lei: atribuições dos profissionais, deveres dos profissionais, critérios de qualificação profissional e previsão de fiscalização de atividade profissional. As profissões regulamentadas, trouxe aqui só para exemplificar, atualmente existem 79 profissões regulamentadas. As primeiras profissões regulamentadas foram a de leiloeiro, contador, na sequência, economista, médico, nesta ordem. E trouxe ali para vocês também o número da legislação que regulamentou a categoria profissional. O cenário das profissões regulamentadas. Então, nós temos 47% das profissões que são regulamentadas que têm um conselho de classe, 18% das profissões que são regulamentadas recebem o registro profissional pelo Ministério do Trabalho, não possui conselho de classe, e 35% das profissões que são regulamentadas não existem conselho de classe e nem recebem registro profissional pelo Ministério do Trabalho, ou seja, não possuem nenhuma ingerência do Estado. Por reconhecimento da... Desculpa, era ali design de interiores, houve um erro na digitação. Por meio da CBO, o Ministério do Trabalho e Emprego reconhece, descreve e codifica a ocupação de design de interiores sob o Código 3551-05. Por meio desse reconhecimento, eu queria deixar aqui claro para vocês que o Ministério do Trabalho, ele compreende que a atividade de design de interiores é uma atividade reconhecida do mercado de trabalho brasileiro. Então,
quem desempenha as atividades, por exemplo, não tem o motivo de se preocupar com outra categoria ou com conselho de classe, né, que tenta intervir nas atividades, porque é reconhecido como ocupação do mercado de trabalho brasileiro. Para solicitar o reconhecimento pela CBO, é preciso encaminhar documento ao Ministério do Trabalho e Emprego, aos cuidados da Divisão de Classificação de Ocupações Brasileiras, contendo as seguintes informações: identificação do demandante, titulação que identifica a ocupação, quantidade estimada de profissionais atuando na área, principais atividades exercidas pelo ocupante, entidades formadoras, carga horária, escolaridade necessária. Enfim, eram essas colocações iniciais que eu queria trazer para vocês. E voltando ao caso do design de interiores, eu não peguei o início das discussões, mas eu tenho a dizer para vocês o seguinte: por meio da mensagem, o número 444, a presidente Dilma vetou o projeto de lei que regulamenta a atividade profissional. O Ministério do Trabalho se posicionou contrário à regulamentação dessa profissão, porque considerando os critérios de capacitação, que sim, haveria uma reserva de mercado, né, em prol dos profissionais que desempenham atividade de design de interiores. Além disso, voltando muito do que se falou, né, da capacitação, foi restrito aqui como capacitação apenas a graduação, né? Houve, enquanto que o MEC, como vocês viram aqui a Márcia comentando, prevê cursos técnicos de design de interiores, por exemplo, cursos de formação inicial continuada na área, né? Então, era o caso do projeto de lei, por exemplo, caso não tivesse o interesse de criar uma reserva de mercado para os profissionais da área de design de interiores, ampliar a capacitação dos profissionais, né? E, enfim, o Ministério se posicionou contrário, não necessariamente quanto à possibilidade de regulamentar a profissão de design de interiores, mas contra a capacitação que estava disposta no projeto de lei. É necessário uma discussão maior, é necessário se verificar se não tem outros profissionais que tenham qualificação semelhantes que também possam desempenhar a atividade, né? Enfim, essas são as primeiras colocações que eu vou deixar aqui com vocês e aguardo, se tiver dúvidas, tá, para solucionar as questões.